Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães. Muitos de vocês me conhecem por ser host e fundadora do podcast Marketing Negócio, que é parceiro aqui na Monk. E a gente está aqui no Startup Summit em boa companhia para a gente falar sobre inovação, marketing, startups e tecnologia. Eu estou aqui com o Rafael Queires, que é diretor de tecnologia e pessoas do Queires, e também com o Felipe, que é head de inovação do Calab, para a gente falar o porquê que o Queires está aqui nesse evento, como que a gente olha para a inovação num setor tão desafiador que é o varejo. E para a gente começar, Rafa, eu queria que você começasse contando sobre o posicionamento do Queires, olhando para a inovação nesse setor que é tão desafiador. E seja bem-vindo ao podcast. Obrigado, Rafa. Bom, pessoal, eu sou o Rafa Queires. Para quem não sabe, a gente é amigo pessoal, né, Rafa? Então isso eu acho que é bem legal. Final de semana estamos bebendo. Final de semana a gente sempre tá junto. A Rafa namora com um dos meus melhores amigos, então é uma honra a gente estar participando junto. Mas, gente, primeiro acho que é legal contextualizar um pouco da nossa empresa, né? Então, eu sou a 4ª geração do negócio, hoje toco toda a parte de tecnologia e inovação dentro da empresa, mas a gente estava conversando que empresa familiar é até difícil tu falar um pouco da tua área, né? Então, hoje meu avô, diretor-presidente ainda do negócio, meu pai toca a parte comercial, vice-presidente, meu irmão diretor comercial, meu tio diretor superintendente. Então, a nossa empresa começou a história em 1955, tem 69 anos de história, então ano que vem a gente completa o centenário. Então hoje são 129 lojas e a gente está espalhado bem na parte litorânea do estado, começando aí um pouco para a região do meio oeste. Tem toda a operação do e-commerce, a gente tem uma financeira também que é do grupo. Legal. A financeira, ela dá suporte para todas as operações, a gente faz a operação do empréstimo pessoal também. E desde muito tempo, mas depois veio a parte de construtora, mas desde muito tempo a gente começou a pensar assim, nós precisamos dar suporte junto com a tecnologia para toda essa operação. E começou muito com uma dor que a gente precisou desenvolver um RP próprio dentro da empresa. Então, porque a gente na época, isso foi mais ou menos 2004, então a gente começou a desenvolver um pouco antes, que a gente tinha sistemas de RP que não davam suporte para a nossa operação. E aí até o nosso CTO, ele pegou um CD que ele comprou numa banca, ele comprou um CD da Linux e falou, pessoal, tá na hora a gente desenvolver o nosso RP próprio. Então foi assim que começou muito desse mundo de tecnologia da empresa. E aí a gente vem muito nessa pegada de pensar o que a gente pode desenvolver dentro de casa, né? Ou seja, para dar suporte a todo o nosso ecossistema. Então desde o RP, a operação de gateway de pagamento, a operação olhando também esse mundo de fintech, que a gente desenvolveu o nosso próprio aplicativo. E assim começou a nossa jornada. E aí antes era uma operação que ela estava 100% vinculada ao varejo, e aí a gente pensou, cara, se a gente já desenvolve produtos para o varejo, para o mercado financeiro, por que também não começar a desenvolver esses produtos olhando para o mercado? E aí que começa a vida do Lab, olhando muito para essa onda de inovação, não só para o nosso negócio, mas também para o mercado. E o Lab surgiu em que ano? Como que foi esse processo? O Lab como é que aconteceu? Eu fiz primeiro uma viagem para a China. Essa viagem foi em 2018 e assim, na época, cara, eu tava ouvindo um podcast do Frederico Trajano, por incrível que pareça, ele falando assim, cara, vão pra China porque quem é de varejo precisa conhecer a operação lá. E eu tava planejando ir pro Vale do Silício e daí naquela época eu assim, olha, vou fazer essa viagem. Eu fiquei com medo de levar alguém junto comigo, porque eu falei, cara, vai que seja uma roubada, né, e que não seja uma viagem legal, vou levar alguém lá pro outro lado do mundo. Daí eu falei assim, olha, eu vou sozinho, e foi uma coisa que eu me arrependi demais, porque eu fiz a viagem e falei assim, cara, eu voltei extremamente empolgado, e falando assim, cara, e ninguém tava na vibe. Ideias pra vocês atuarem. Exato. E ninguém tava na mesma vibe, e daí eu falei assim, gente, e tava muito nessa onda de agora que a gente tá muito acostumado com o Pix, pagamento instantâneo, mas eu nunca me esqueço que eu fui chegar no McDonald's pra fazer um pagamento com cartão, e já não tinha mais a maquininha. Daí eu falei, tá, e agora o que eu faço? Eles, não, tem uma pessoa lá no cantinho do Mac que ela ainda aceita o cartão. E daí foi nessa onda que a gente começou a conversar, cara, por que a gente não tira um pouco dessa estrutura de já ter esse conhecimento e começa a montar uma estratégia de pensar nesses produtos e desenvolver para o mercado também. Então aí de 2019 a gente começou com esse ecossistema. A gente começou muito relacionando ali com o pessoal da CAT e na época com 100 Open Startups, não sei se tu já ouviu falar. Sim. E o que acontecia muito? A gente ia para São Paulo conversar com startups que eram de Santa Catarina. A gente falou, gente, tem alguma coisa estranha e errada nisso.
E aí, na época, a gente se vinculou com o pessoal da ACAT, daí começou essa onda de estar junto com o pessoal do Link Lab. E dali surgiram até algumas startups que nos ajudaram muito no desenvolvimento de alguns produtos, como foi o nosso marketplace, que é o Kplace, como é o Cab, e aí começou a nossa jornada de relacionamento com eles, aqui junto com o pessoal do Sebrae, e aí disso é... Estamos aqui. E Felipe, conta pra gente como que o Calab se estrutura hoje em relação a produtos, a soluções, até dando contexto aqui pra nossa audiência. Não, legal. O Calab hoje, ele tem quase 70 pessoas. Aí nós estamos estruturados. Temos o Rodrigo, hoje nosso CTO, né? Temos um head de produtos, um head de tecnologia. Eu hoje estou como head de inovação. Aí tem todo um time de desenvolvimento, tem time de analista de negócios, tem time de infraestrutura. Então tem toda uma equipe, né, que dá suporte tanto para o desenvolvimento quanto também para a sustentação das soluções que nós desenvolvemos. Né? E essas soluções desenvolvidas, como o Rafa comentou, é muito para suportar a operação, né? E também fazer com que a gente acompanhe o que acontece no mercado. Né? Então a gente olha muito para fora, olha para dentro, entende as oportunidades que nós temos. E conforme esses projetos são possíveis, né, a gente direciona para a equipe desenvolver. Mas é tudo muito... Olha a operação, faz sentido, conseguimos dar tração, conseguimos desenvolver, manda para a esteira. E além de olhar para dentro, né, e aí entra muito o meu papel, a gente também busca olhar para fora junto com novos parceiros, né, junto principalmente com startups. Porque conforme o Lab foi desenvolvendo a sua história, né, e até antes do próprio Lab, né, ali com o Keres, a gente percebeu que as startups já chegavam em nós para validar as suas teses, para validar os seus produtos. Elas pediam a nossa ajuda. E o Keres, como cultura, sempre... nós realmente temos essa demanda, você tem uma solução, então vamos se ajudar. Né? E a partir do momento que a gente entendeu que isso faz sentido não só para ajudar a startup, mas para a empresa e para o mercado como um todo, a gente começou a ampliar essa nossa relação. Então hoje, além de ser parceiro junto à CAT, associado à CAT, nós somos associados ao Sebrae, que estamos aqui no evento participando por conta dessa parceria também. Né? Então faz muito sentido a gente buscar essas parcerias lá fora, porque eles ajudam, aceleram a nossa entrega dentro de casa também, tanto fornecendo inovação, como também facilitando a vida, principalmente do nosso cliente lá na ponta. Né? Então isso faz muito sentido pra gente. E uma coisa legal, porque assim, ó... Antes, o que acontecia? Imagina, a nossa empresa sempre foi vista muito como uma empresa tradicional de mercado. Claro. E quando a gente começa a se posicionar com o Lab, até muitas as startups que a gente conversava falavam assim, putz, eu nem sabia que eles investiam nisso. Eu nem sabia desse posicionamento. Mas assim, nenhuma empresa chega a 69 anos de história sem inovar. Sim. Porque a inovação não está vinculada necessariamente só à tecnologia. Então, quando a gente também começa a se posicionar, estar no mercado, participando dos eventos, o legal é que hoje tem muita startup procurando a gente. Então, lógico que, assim, até um dos erros que a gente cometeu no início é que a gente estava tão empolgado... Aceitava tudo. A gente aceitava tudo. Sim. Fazia POC, vamos testando, vamos experimentando. Só que daí até nos primeiros meses a gente viu assim, gente, a gente está desenvolvendo vários projetos, mas de agregar valor a gente não está conseguindo entregar nada. E não só para o nosso lado, nem para o lado da startup. Porque daí a gente ficava às vezes, não, daqui a pouco vamos evoluir, depois a gente vê. Então a gente falou, vamos agora realmente mapear as maiores dores do que a gente tem, aquilo que a gente realmente consegue entregar de valor para o nosso cliente, e aí a gente começou a atacar e resolver esses problemas. E hoje, quais soluções principais hoje vocês têm para dentro, né? Você comentou muito dessa questão do lado financeiro, que vocês também desenvolveram diversas soluções. Queria que vocês contextualizassem para a gente um pouco das soluções hoje do Calab. Hoje a gente olha para... Vou falar um pouco da nossa tese, né? Então, hoje a tese do laboratório, ela olha para o varejo e para a parte financeira, fintech. Né? E aí, de soluções, quando a gente olha para o varejo, a gente fala de soluções tanto para a área logística, né, para a ponta, né, para as lojas, e-commerce. Né? Então, tudo que impacta muito o cliente, a gente tem como principal foco atuar nessa melhoria de processos. Né? Tanto que, anualmente, a gente faz a jornada do cliente, né, junto com diversas pessoas da empresa. A gente traz vendedor, traz gerente, traz GROs, né, enfim, traz diversas pessoas da operação para montar desde o início até o final todo o fluxo do cliente conosco para identificar onde que a gente consegue melhorar,
aonde que tem um projeto um pouco mais complexo e aonde tem tarefas mais fáceis que a gente consegue agilizar melhor essa entrega de resultado. E aí, com base nessas informações, hoje a gente consegue desenvolver produtos para o laboratório e facilitar processos na operação também. Então, e não só para o varejo, para o financeiro também. Tanto que a partir desses estudos, a gente consegue trabalhar o nosso aplicativo hoje, né, que é o CAB, o primeiro aplicativo financeiro lançado para o varejo em Santa Catarina. Então partiu também do laboratório, junto com a financeira, a gente montou ali o escopo do projeto, identificou as oportunidades, como que isso deveria ser feito e levado para o mercado, e a gente entregou isso para a empresa. Então a gente sempre olha muito o impacto, né? Também não adianta, a gente brinca, não adianta a gente olhar para o agro, sendo que isso hoje não faz sentido para o nosso cliente. Não adianta a gente olhar para a criptomoeda, mesmo sabendo que daqui a pouco isso vai sim de fato, né, estar com o nosso cliente, vai sim de fato estar nos impactando, mas talvez agora não seja o momento. É uma tecnologia que existe, é uma tecnologia que funciona. Existe um tempo de maturidade também, até chegar na audiência de vocês, no cliente de vocês também. Isso, perfeito. Então a gente tem que entender muito isso. Talvez a gente tenha a tecnologia e a capacidade de desenvolver ela, entregar ela. Mas talvez o mercado, o nosso cliente, não tenha ainda essa maturidade ou não tenha ainda a necessidade de utilizar. A gente tem que saber calibrar muito bem isso, né? Não, que legal. E nessa jornada você trouxe um ponto interessante, que é esse aprendizado de lidar com as startups, né? Que a gente se empolga e aceita tudo e começa. Quais foram outros aprendizados que vocês tiveram, tanto em lidar com as startups dentro desse ecossistema de inovação, quanto na construção do Caleb? Eu queria que vocês dessem respostas, assim, pessoais sobre os aprendizados de vocês nesse desenvolvimento. Queres falar primeiro? Pode falar, eu já concluí. Então, como aprendizado, né, a gente entendeu que as startups, elas têm a velocidade de entrega delas e nós como empresa temos a nossa. A gente precisa saber casar muito bem essa sinergia, né? E aí, conforme o Rafa comentou, né, lá no início a gente fazia muita POC. Só que conforme a gente foi criando esse conhecimento, a gente foi também tendo maturidade de entender qual o momento correto de trazer a startup, qual a oportunidade correta que a gente leva para o mercado, né, e como que a gente une tudo isso para fazer sentido, né? Porque não basta fazer sentido só para nós ou só para a startup, né? Tem que ser dos dois lados, para no final a gente conseguir entregar isso lá para a ponta, né? E aí, conforme a gente vai para o mercado, a gente consegue destacar que o Keres é muito mais do que lojas, né? A gente não quer transformar o Keres numa empresa de tecnologia, não é isso. Por isso que existe o laboratório, né? Mas a gente quer destacar que por trás daquilo que o cliente vê na loja, existe muita tecnologia, existem pessoas que pensam a melhor forma possível de tornar aquele processo fácil, né? De tornar uma compra ágil, uma compra rápida, segura, né? E conforme eu vou para o ecossistema, né, converso com as startups, conheço pessoas, eu vejo que esse próprio ecossistema também não tinha um conhecimento do que a gente faz. E a partir do momento que eles entendem o que nós fazemos, eles também sabem como nos ajudar. E essa troca que acontece é muito bacana, principalmente aqui em Florianópolis, né, ou em Santa Catarina. Essa troca, de fato, ela existe, né? E conforme eu vou conhecendo o ecossistema, cada vez mais eu vou sentindo que não é só discurso. Isso na prática funciona. Legal. E assim, Rafa, acho que um dos pontos importantes que a gente tem olhado muito, que é aquilo que a gente falou, assim, é o quanto consegue de agregar valor ao negócio. E aí isso a gente tem conversado muito com as startups e realmente quando a gente começa a desenvolver um projeto, como a gente acaba tendo uma equipe também que tem muitas experiências, porque às vezes eu acho que a dificuldade para startup também é assim, eu tenho uma ideia muito boa, mas eu não consigo ninguém que eu consiga testar. Sim. Né? Então eu acho que o que está sendo muito bom e positivo, e a gente tem alguns cases de sucesso, é quando entra a startup com uma ideia muito legal, mas algo ainda que é mais embrionário, porque a gente tem olhado muito para essa startup no early stage, né, que a gente chama, que é nesse estágio mais inicial, e aí a nossa equipe agregando muito conhecimento, porque é o que eu falei, olha, se for pegar a nossa equipe das lideranças que tem dentro do Lab, boa parte tem muito tempo de varejo. Então, quando tu traz esse conhecimento técnico com uma ideia que realmente é muito boa, junto com a nossa equipe comercial, pensando a nossa equipe de determinadas áreas, tem muita chance de dar resultado. Então, a gente até teve um projeto que foi muito legal, que eu acho que é um dos projetos que até hoje a gente fala, nós tínhamos um problema muito sério na estrutura da montagem. O que acontecia? Às vezes o nosso montador falava que foi na casa do cliente, o cliente falava que ele não foi, e a gente não sabia essa informação. Então aí acabava ficando esse problema e a gente não tinha como rastrear. E aí a gente conversou com uma startup que é aqui da nossa região
E eles chegaram com um modelo de negócio até um pouco diferente do que atendia para essa nossa dor. E aí a gente foi adaptando em relação a isso. Ele foi vendo que também tinha oportunidade para ele, porque é uma coisa que não adianta a gente também querer mudar totalmente o negócio dele, daqui a pouco acabar engessando. Ele viu que tinha essa oportunidade e o nosso indicador de reclamação de montagem, que era uma das coisas que mais nos incomodava, caiu para basicamente zero. É menos de uma reclamação por loja que a gente acaba tendo. Legal. Então, assim, é bem isso que a gente tem buscado. É como a gente consegue trazer determinadas ações para dentro da nossa empresa, junto com as startups, mas que de fato agreguem valor, né? Porque é o que eu falei desde o início. Antes, quando a gente começou a fazer muito teste, a gente não conseguia agregar valor para a operação. Então é isso que a gente acabou focando. Eu vou até trazer o case nosso aqui, que também é minha startup, né? Pra quem não sabe, sou cofundadora da Socialis, que é uma plataforma que instrui vendedores a criar conteúdo nas redes sociais. E na época, a gente queria muito testar e fazer o MVP e testar no varejo, que antes era o nosso foco. Hoje a gente tá indo para outros segmentos e a gente testou no Queires. E o quanto a gente aprendeu foi muito legal, né? Então, assim, esse processo de a empresa estar aberta a testar e a ter esse ambiente junto com a startup é muito importante, porque a gente tem um processo de aprendizado. Agora, falando como empreendedora. Perfeito. Colocar na prática, colocar com o cliente, colocar com o usuário entendendo, não entendendo, ou qual é o tipo de estrutura que é ideal para aquele modelo de negócio ou para aquele produto, é muito bacana. Então, também trazendo aqui um case prático. E até uma coisa legal com isso, Rafa, é assim, ó. Eu posso ser o diretor da empresa, pode trazer o presidente. Se a equipe, às vezes, dependendo do projeto que a gente está desempenhando, se a equipe não comprar ideia, a gente sempre vai ter muita dificuldade. Então, às vezes, também tem que entender, às vezes, qual é o time, se está no momento certo, porque são eles que vão estar operacionalizando no dia a dia. Mesmo que seja um interesse nosso de ver assim, olha, realmente é algo muito inovador, mas às vezes a gente tem que dar um passo atrás, porque eu nunca me esqueço, a gente começou um projeto de vender empréstimo pessoal à distância. E aí a gente fez algumas operações em loja, e eu lembro até quando a gente começou a testar no PDV, assim, eu vi que a operadora, assim, ela olhou assim, pô, não sei se isso vai funcionar. E aí entrou pelo nosso WhatsApp um cliente que era do interior de Santa Catarina, e a primeira operação dela, eu tava ali em Campinas, São José. A primeira operação dela, ela já concretizou uma operação de empréstimo pessoal na hora. O olho dela já mudou. Sim, claro. Então, naquele momento, ela já comprou o case, eu já não precisava falar mais nada. Então, é isso, por isso que até o Felipe passou esse ponto. A gente tem feito muito esse mapeamento da jornada com a equipe, porque quem entende das dores do dia a dia são eles. Não sou eu que estou lá dentro do administrativo, vou estar um ou outro momento lá com eles. Então, tu precisa envolver a operação, tu precisa escutar eles para realmente... Eles que vão estar lá no dia a dia nos passando, olha, aqui é uma dor, eu preciso que foque nisso, isso aqui vai atender a operação. Sim. Então é muito isso, tu tá o tempo inteiro envolvido na ponta, no dia a dia, como se diz, é tirar a bunda da cadeira e realmente fazer acontecer, né? E um aprendizado, né, Rafa, conforme a gente foi fazendo essas jornadas, é que não adianta a gente criar a política, criar o processo, né, de forma errada, porque lá na ponta eles vão acabar dando um jeito. Eles sempre encontram uma forma de burlar o sistema. Então eles vão fazer acontecer. E é um erro nosso, né? Não escutar, não buscar entender como que eles resolvem. Isso não é a forma realmente certa, né? Porque o papel vai aceitar o processo que a gente desenhar, mas lá na ponta, que é a execução, se o processo estiver errado, não vai ser executado, né? Mas a entrega final vai acontecer, de alguma forma ela acontece, né? Então a gente ter esses olhos e ouvidos abertos, né, faz muito sentido. Né? E todo esse aprendizado, né, a gente até conseguiu transcender essa questão de olhar só para dentro, de só querer resolver um problema da empresa, né? A gente consegue hoje, inclusive, ajudar a startup que está conosco, né? Então, a partir dessas experiências que nós tivemos, a gente entendeu, cara, a gente consegue dar um passo a mais, né? Eu não quero a startup só aqui dentro resolvendo o meu problema, eu quero ajudar ela a crescer, eu quero ajudar ela a desenvolver no mercado. E a partir disso a gente criou a nossa iniciativa de Venture Capital. Hoje nós temos um CVC, que é o Coan Venture, e a partir desse veículo de investimento a gente consegue ir além com a startup, além de fornecer, né, um ambiente de teste que já é bastante coisa, né? Para quem tá buscando, né, validar a tese, já é bastante coisa. Mas a gente consegue ajudar, inclusive, a startup a ganhar mercado, né? Porque faz sentido para a gente também. Se eu tenho uma startup que atende uma dor do Queires, ela certamente já está validada, né, para ir para o mercado e buscar outros clientes. E não tem problema isso, né? E tanto não tem problema que a gente quer ajudar a startup a avançar. E aí a gente
realiza investimento nessa startup, ela ganha mercado, a gente já tem a nossa demanda atendida e lá na frente a gente acaba recuperando também parte desse nosso investimento. E no final todo mundo ganha. Né? Então, tem mercado para todo mundo, né? Tem startup de muitas soluções e nós temos tanto o ambiente como a demanda para ser resolvida. E a jornada completa. E a jornada completa. Muito Isso. legal. Bom, pra gente finalizar o nosso papo, a gente está aqui no Startup Summit, eu queria que vocês falassem o que vocês viram aqui de legal, o que vocês levam do Startup Summit, né? O porquê o Queirich está aqui. Então, Felipe, começando por você. Legal. Então, faz muito sentido a gente estar aqui, primeiro, por validar essa nossa intenção, né, de estar conectado com o ecossistema. O Startup Summit, ele de fato conecta o Brasil inteiro. Aqui, né, o Sebrae faz um trabalho muito bacana trazendo representantes de todos os estados brasileiros. Né? E para nossa equipe, né, para o laboratório, também faz muito sentido a gente estar aqui. Porque uma coisa é a gente estar no dia a dia, né, envolvido no dia a dia, né, no escritório ou ali na operação, resolvendo problemas, né, e desenvolvendo soluções. Outra coisa é a gente vir aqui para a ponta, né, e entender do mercado como que o mercado nos enxerga. Né? Qual que é a expectativa do mercado referente às entregas que o laboratório pode fazer. Ou até explicar o que é o laboratório, porque muita gente não sabe ainda que nós temos o laboratório, né, que nós desenvolvemos soluções. Então faz muito sentido tanto para a equipe sentir isso, como também para o mercado, as pessoas entenderem e visualizarem o que nós fazemos. Né? Então eu acho que é uma consolidação da visão do que nós queremos como um laboratório. Né? Nós não queremos transformar o Queirich numa empresa de tecnologia, mas nós queremos mostrar que nós temos tecnologia aqui. Né? E a gente também, futuramente, nós queremos estar no mercado. Então a gente já está, de certa forma, trabalhando para mostrar que nós estamos aqui e temos soluções. E quando chegar o momento, a gente vai conseguir levar essas soluções também para quem quiser utilizar elas. Né? E estaremos acompanhando também esse momento. Rafa, eu escuto isso praticamente toda semana do meu avô. Que a nossa empresa sempre esteve na liderança, nossa empresa sempre esteve antenada, participando de tudo, estando nesses momentos. Então, assim, a gente vê cada vez mais a força desse ecossistema. Então, não tem como a gente estar fora e não deixar de se posicionar. Então, por isso, eu fiz questão do Felipe estar participando com a gente, porque nós temos mesmo o slogan na nossa empresa que é ninguém nasce grande nem cresce sozinho. Então, assim, é humanamente impossível a gente querer estar em tudo. Então, a gente precisa ter boas pessoas multiplicando, estando participando do evento. Então, ele tem feito um trabalho extraordinário de participar praticamente de todos os eventos do Sebrae, participar de praticamente todos os Carteirinha nos eventos. Então, isso é muito legal, de estar antenado e entendendo sempre o que está acontecendo no mercado e fazendo coisas diferentes. Então, sempre foi, e a gente sempre fala, né, a inovação não está só na área de tecnologia em si. Tava conversando com o pessoal antes que, assim, estavam perguntando, na semana passada vocês fizeram uma ação que vocês venderam vinho. O que é isso? Isso é inovar. Né, assim, ninguém esperava, os clientes perguntando para mim, o que vocês estão vendendo vinho numa ação de vocês? O que a gente vai começar a vender vinho em outras ações? Então, eu acho que sempre foi esse nosso posicionamento da empresa, sabe? De estar participando, estar antenado, entendendo os movimentos do mercado, para a gente também conseguir manter a nossa empresa na liderança. O nosso sonho é o centenário, né? A gente, ano que vem, completa 70 anos. Então, a gente sabe que até o centenário vai acontecer muitas mudanças no mercado. Então, a empresa sempre precisa estar realmente entendendo o que está acontecendo para estar bem posicionada e se preparando para isso. Eu acho muito legal de empresas, né, com tantos anos, né, de vida, que é justamente isso, como que você mantém a cultura e os valores da empresa, mas também sempre olhando para frente e se renovando. E é como você trouxe aqui no começo, uma empresa não tem esse tempo de vida se não se renova e não se inova. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Gente, adorei o papo, ficaria aqui mais um tempo, viu? Tá muito bom, né? Verdade. Muito bom. Gente, chegamos ao fim do nosso episódio, né? Aqui fica o convite de vocês conhecerem o Queirich, o Caleb, o Rafa, o Felipe, né? As startups também têm interesse em conversar com eles. E até o próximo episódio. Obrigada pela participação, gente. Obrigado, gente. Até mais.